Boa noite a todos, a paz seja convosco. Estou aqui para trazer mais uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma mensagem diária que a nossa igreja do Evangelho Padrão Goulart de Itacoaxetuba está realizando neste tempo de dificuldade, tempo de pandemia que tem afetado e assolado o nosso povo, não só no Brasil como no mundo, mas através das redes sociais. Deus tem agido grandemente para trazer uma palavra para todos aqueles que têm esperança, todos aqueles que acreditam na sua palavra. E o tema da nossa palavra de hoje é um tema que Deus colocou em nossos corações, referente a dois homens que está relatado no livro de Lucas, né? Que são dois homens que são Bartimeu e Zaqueu. E o tema da nossa mensagem é a cura de dois cegos. Quando eu falo cura de dois cegos e falo referente a Bartimeu e Zaqueu, e estou dizendo que um referente, ele tem a cegueira física, que ele era de nascença, estava no seu corpo, ele era cego de se ver, de se identificar. E Zaqueu era um homem que, a nossos olhos, ele era um homem cego espiritual. Então, quero compartilhar essa palavra, essa passagem, e que Deus possa nos trazer um entendimento. E ele está no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 35. E aconteceu que, se aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então, a Bíblia aqui está referindo de Bartimeu, que era um homem cego que vivia de esmolas. E ouvindo um tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então, ali o povo passou a informação para Bartimeu que no meio daquela multidão, daquele tropel de multidão, passava Jesus, o Nazareno. E então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, neste momento, Bartimeu começou a gritar, a clamar ao nome de Jesus. E os que iam na frente repreendiam para que ele se calasse. E ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqui, Bartimeu clamando o nome de Jesus e dizendo, né? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou: Que queres que eu te faça? Respondeu Bartimeu: Senhor, que eu torne a ver, torne a enxergar. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E mediante tornou-se a ver e seguiu glorificando o nome de Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então aqui, até o versículo 43, relata a vida de Bartimeu. Bartimeu era um homem cego,
que pedia esmolas na rua, né? Que nos dias de hoje se assemelha a uma pessoa sem casa, uma pessoa sem rumo, uma pessoa sem uma vida, sem uma família, sem poder financeiro nenhum, que vive de esmolas, né? E naquele tempo, as pessoas que viviam nesse estilo de vida, eles eram muito excluídos da sociedade. Então, o Bartimeu, por sua vez, ele tinha esse problema, ele era cego e ainda ele era muito mal visto na sociedade. Então, isso era uma dificuldade que ele tinha de se chegar perto de Jesus, de se aproximar de Jesus. Jesus naquela multidão toda, e ele não tinha condições nenhuma de chegar próximo, mas ele tinha para ele que se ele chegasse próximo de Jesus, se aproximasse de Jesus, se ele conseguisse que Jesus ouvisse a voz dele, ele sabia que Jesus tinha algo, tinha a esperança para ele dele tornar a ver. E já do outro lado, a gente tem Zaqueu, que aqui no capítulo 19, na sequência, no capítulo 1, no 19, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então aqui, falando de Zaqueu, era um homem maioral dos publicanos e rico. Publicano na época era aqueles cobradores de impostos. E ele tinha muito dinheiro, Zaqueu. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Porque ser ele de pequena estatura. Então Zaqueu era um homem pequeno, de pequena estatura. E pelo seu tamanho e pelo seu que ele representava na sociedade, um cobrador de impostos, ele tinha dificuldade de estar ali na multidão também, pelo seu tamanho, que era pequeno, e ele não era bem visto na sociedade. Então, correndo adiante, subiu um comoro. Comoro quer dizer uma árvore, comoro quer dizer uma figueira, uma árvore. E a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhava para cima e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que se ele se hospedará com um homem pecador. Então aqui, como eu disse, Zaqueu ele tinha um cargo de cobrador de impostos e ele era mal visto pela sociedade. Então Jesus passando avistou Davi numa figueira, numa árvore, e pediu para que ele descesse. E Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, disse que ele queria passar a noite, se hospedar na casa de Zaqueu. Continuando, entremente Zaqueu se levantou e dispôs-se ao Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo que há de perdido. Então aqui nessa passagem aqui relatando sobre Zaqueu, aqui fala que Zaqueu, tudo aquilo que
que ele tinha feito de errado, tudo aquilo que ele tinha roubado do povo de Jericó, que ele ia devolver 4 vezes mais. Então, quando Jesus passou pela cidade de Jericó e avistou Zaqueu, e Zaqueu viu que Jesus tinha algo a oferecer, algo para trazer de esperança naquilo que ele estava precisando, naquilo que ele fazia de tanto de errado. E Jesus veio trazer a cura, a salvação na casa de Zaqueu. E como diz aqui na Bíblia, no versículo 10 do capítulo 19, que o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo o que há de perdido. Quando eu estava referindo a esse tema, os 2 homens cegos de Jericó, e aí está 2 homens, sim, totalmente diferentes, né? Mas 2 que estavam cegos. Um que era cego por uma deficiência e ele necessitava de uma cura, e ele sabia que Jesus tinha o dom, tinha esse poder de trazer a ele ver de novo. E o outro era um homem cheio de pecados, cheio de problemas, um homem que vivia escondido e escorraçado da sociedade por ser um homem totalmente errado na sociedade, porque ele roubava, ele desviava o dinheiro dos pobres e de todo o povo de Jericó, e aquilo ali era algo que ele não enxergava como um erro, mas Jesus veio para mostrar para ele o quanto ele estava errado e quanto ele precisava de Jesus se achegar no lar dele, para ele entender e conhecer quem era Jesus. Então, quando eu vejo essas 2 passagens, e aí eu pergunto para cada um de nós, né? E com quem você mais parece? Se um homem que conhece, que sabe que Jesus existe, e você está com um problema físico no seu corpo e você quer buscar a cura, mas tem algumas dificuldades que te afasta de chegar até Jesus, ou de um homem que, com todos os seus pecados, seus erros, que não conhecia, não fazia o certo, e a partir do momento que ele se aproximou, que ele conheceu quem era Jesus, Jesus salvou a ele e toda a sua casa, converteu ele dos maus caminhos, dos caminhos tortos, caminhos errados que a vida nos proporciona. Aí eu estava analisando e falei, realmente eu era um Zaqueu, porque eu andava nos caminhos tortos, nos caminhos errados, fazia as coisas erradas, e eu não enxergava as coisas tão boas e maravilhosas que Jesus queria me proporcionar para mim, para minha casa, para minha família. E a partir do momento que Jesus passou em meu lar, ele mudou totalmente a história da minha casa, da minha família. Então, essa é uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração, e que a gente, toda vez que a gente lê uma passagem da Bíblia, a gente sempre se identifica conosco. Então, é uma mensagem para trazer a reflexão e também te levar à esperança de que Deus, que Jesus, ele sempre está passando por perto da gente. Basta a gente querer tomar uma atitude de querer conhecer ele e se aproximar dele para
receber algo ou aquilo que a gente está necessitando, que vai haver cura, restauração e salvação no seu lar. Tenho certeza, porque foi assim comigo e tenho certeza que será com você e com a sua família. Então eu deixo essa mensagem e que Deus venha agir grandemente no coração de todos que estão em busca de algo, de uma esperança que está em Cristo. Em nome de Jesus, que você venha ser contemplado naquilo que você está necessitando. Então, eu deixo essa palavra e convido a você a se aproximar de Jesus. Porque nesses tempos complicados, nesses tempos tão difíceis, precisamos nos se aproximar de Jesus. Porque só Ele é a salvação. Só Ele tem aquilo que nós necessitamos, que está dentro da nossa alma, do nosso espírito, algo que nos falta, algo que nós precisamos, mas não sabemos. Mas Ele tem a solução, Ele tem algo que vai preencher aquilo que está faltando dentro de você. E a partir do momento que você abrir esse espaço, a paz, a alegria vai reinar em sua vida. As coisas velhas vão passar, as coisas erradas vão deixar de ser normal, porque muitas pessoas acham que as coisas erradas são normal, mas Jesus vem para restabelecer e trazer a graça. Então, que você venha receber essa palavra com amor, com sabedoria e entender ela. Em nome de Jesus. E agradeço grandemente aos nossos pastores. E espero que até uma próxima vez possamos nos encontrar. Obrigado. Tchau, tchau.